domésticas, papelaria e produtos para limpeza. Visite-nos na Eurico Batista da Silva 340, junto com a Bem-Estar e Companhia, com um amplo espaço para estacionamento. Fone 3430-1516. Fisiocor, reabilitação de alta performance. Clínica especializada em fisioterapia de última geração, no tratamento da dor e dor crônica. Diversos equipamentos como neuromodulação. Atua em distúrbios de movimento com avaliação da marcha e pisada. Confecção de palmilhas ortopédicas, usada para fascite e esporão. Você ronca e sente-se cansado durante o dia? Tratamos distúrbios do sono. Venha fazer uma avaliação na Clínica Fisiocor, na Eurico Batista da Silva, 714, anexo à Gráfica Saraiva. Telefone 55-99644-8627. ZYM 368, em 87.9 MHz. São Borja, Brasil. Rádio Butuí FM, a boa de ouvir. Começa agora, Preleção, o debate esportivo da Butuí, com Íbaro Rodrigues e Igor Rodrigues. Alô, viajantes, estamos chegando, começando o programa Preleção. Hoje é segunda-feira, dia 12 de maio de 2025, 22 graus de temperatura, tempo bom, seleção brasileira, ó. Semana aí de fumaça branca, né? Seleção brasileira anuncia Carlos Ancelotti como novo treinador. Seleção brasileira, esse namoro aí, né? E a Butuí FM já postou, né? O Igor está trazendo aí, né? O Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. Esta é uma matéria, Igor, se a gente abrir aí lá o Correio de la Sierra, lá da Itália, a bola lá em Portugal, o lance aqui em Buenos Aires, vai estar estampada esta matéria, né? Então, o italiano que dirige o Real Madrid é o novo técnico da seleção brasileira. Qual é o teu ponto de vista aí, né, sobre esta contratação aí? O Edinaldo levanta um pouco moral, hein? Ele precisava disso para dar uma aliviada, né? O Edinaldo não estava bem. Da Itália, se não me engano, a Gazzetta dello Sport, é uma coisa assim, que é o principal, ali na Argentina, o Olé, né? Enfim, jornais vão repercutir tudo isso. Mas o Ancelotti, ele é um baita de um técnico. Ele é um dos melhores técnicos do mundo. Eu acho que Ancelotti e Guardiola são os dois, padrão ouro, né? A questão é qual carro que ele vai dirigir. O Ancelotti é um dos melhores, eu acho que é um dos melhores pilotos de Fórmula 1. A questão é o carro que tu vai dar para ele. Tem qualidade da seleção, mas aí tem muito problema na estrutura. Os caras que vão fazer o pit stop ali não são os melhores, não são os caras da Ferrari. Né? Eu não estou acompanhando a Fórmula 1 atual, mas fazendo uma analogia com a melhor equipe que tem hoje em dia. A CBF é desorganizada, o presidente não tem pulso, os jogadores, eles mandam mais que o presidente, eles escolhem quem vai, quem vem, quem se convoca. Tem um problema sério de jogadores, de empresários sendo convocados para a seleção, isso todo mundo vê, não é teoria da conspiração. Então, o Ancelotti chega para comandar, é um carro que tem potencial para ser um dos melhores, para o pódio, pelo menos. A questão é ele saber trabalhar com a equipe, né? Com a Ferrari, que é a seleção brasileira, mas dá para fazer essa analogia com a Ferrari, que já foi muito superior, foi o sinônimo de qualidade na Fórmula 1, hoje não é mais. Então o Ancelotti vem para levantar esse moral, para fazer voltar a qualidade e o respeito pela seleção brasileira, só que ele vai comandar uma safra que não é a safra de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos, Dida, Lúcio, Roque Júnior, não é essa safra. Nem uma safra inferior como a do Bebeto e do Romário, mas que ainda assim é muito melhor que a de hoje. E claro, não vamos nem falar na de 82 pela qualidade e a de 70 pelo que apresentou, né? Qualidade e o que apresentou, títulos, enfim. É uma seleção brasileira que vai precisar de um trabalho de um técnico que extraia mais do que o grupo oferece.
Se tu pegar hoje o camisa 10, o Brasil não tem um camisa 10. O Ancelotti vai ter que formar um camisa 10. Quem é o articulador do Brasil? Um goleador. Quem é o camisa 9 da seleção brasileira? Quem são os pontas? Bom, hoje tem o Rafinha, o Vini, que na seleção não é esse cara todo. Tem um cara aí que é craque de bola, mas não tá jogando futebol, que é o Neymar. O Ancelotti vai ter que ser o paizão e tirar dessa seleção o potencial que ela tem, que é para brigar, é para chegar. Porque a gente vai ter na Copa uma Argentina que tem uma geração muito boa, é uma baita de uma seleção, mas com o Messi que é muito bom ainda, só que é um pouco menos do que já foi. Então Brasil, Argentina, França, Espanha, quem sabe uma Alemanha vão chegar para disputar a próxima Copa do Mundo. O Brasil pode estar no bolo com a safra que tem, mas aí o trabalho do Ancelotti vai ter que ser um dos melhores trabalhos que ele já fez. Lá no Real Madrid, quando ele dirigiu o Milan do Pirlo, Seedorf, Inzaghi, Gattuso, aqueles caras lá, Shevchenko, ele tinha Kaká, ele tinha um material humano excelente. No Real Madrid também, então ele é acostumado a dirigir os melhores times, com os melhores elencos. Ele dirigiu o Milan com o Ronaldo Fenômeno. Agora ele não vai pegar a melhor safra de seleção. Não é a melhor seleção. E aí vai ser um pouco diferente. O Guardiola está acostumado também. Olha o Barcelona que ele dirigia lá. Busquets, Xavi, Iniesta, Messi e fora o entorno ali. Agora, quando o Guardiola dirigiu esse time aí, ele foi o grande técnico. No City, ele gastou em cada janela bilhões e passou 5 anos até ganhar a Champions. Eles são os melhores, mas são os melhores no contexto em que eles têm os melhores jogadores e gastam muito. A seleção não. A seleção, o técnico vai ter que dar uma cara. Então vai exigir mais, é um desafio diferente do que ele está acostumado. A tendência é que dê bom resultado. Se vai ser campeão da Copa, não sei, mas acho que vai chegar. A próxima convocação já vai ser feita aí pelo Ancelotti, né? O Juan, aquele que jogou no Flamengo, jogou no Inter, é um dos coordenadores técnicos da seleção brasileira, e assim como o Rodrigo Caetano, que trabalha no futebol da seleção brasileira, viajam, né, para a Europa para encontrar lá o novo técnico da seleção brasileira e aí para definir aquela lista de 50 jogadores para serem chamados aí, que estarão à disposição, né? Na próxima data FIFA, eliminatórias eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil joga lá contra o Equador e joga no Brasil contra o Paraguai. Já será o selecionado brasileiro já será dirigido por Carlos Ancelotti. Carlo Ancelotti. O Ancelotti, vamos chamar assim, Carlo Ancelotti. Não, é o 4º treinador estrangeiro da seleção brasileira, hein? A seleção brasileira já teve o Román Plateiro em 25, uruguaio. Teve o Jureca, acho que é português, em 44. E teve o Filpo Nunes, em 65, ser argentino, né? Eu tive a oportunidade, Igor, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, de entrevistar o Filpo Nunes. Achei que tu ia falar que foi treinado pelo Jureca. Era muita coisa. Não, o Jureca é o português, né? Então é o 4º treinador português, é o 4º treinador estrangeiro que assume a seleção brasileira. E aí, gente? Qual é a sua opinião aí? O Brasil estava ali, né? Esse era o grande sonho, né? Ele já havia sido antes definido, né? Mas teve aquele afastamento do presidente da CBF, do Edinaldo Rodrigues, lá em 2023, e agora está concretizado aí o sonho, principalmente do Edinaldo, eu acredito, de grande parte dos brasileiros aí, né? É uma pesquisa aí, Jorge Jesus. O Abel também tem uma preferência muito grande. É um baita treinador, né? É um baita treinador. Agora, sim, o Ancelotti é outro patamar, com certeza. A questão toda é que depois que pararam de fabricar a bola com couro de dinossauro, é o primeiro técnico estrangeiro da seleção brasileira, né? Depois que a seleção virou o que virou. Em 60 tu falou ali em 50 e 64, foi qual? O Filpo Nunes foi o último, né? Filpo Nunes, tá. Ali o Brasil já era
campeão do mundo, mas recente tinha conquistado, né? Bicampeão do mundo. Mas a seleção, depois de virar o Brasil, né, com toda a pompa que tem, vai trazer pela primeira vez um técnico. O que é o sinal de estudo, né? E o que se debateu tanto há muito tempo? Os treinadores brasileiros não são capazes de fazer esse trabalho na seleção. A gente tirou o melhor trabalho de treinador em clubes e o técnico mais capacitado era o Tite. O Tite foi bem nas eliminatórias e fracassou na Copa do Mundo. Então bateu no teto. O melhor que nós temos é o Tite, então a coisa tá feia. Nós temos que... se pensou em Abel, se pensou também no Jorge Jesus, que é menos técnico que o Abel, mas o perfil eu acho que encaixava no momento ali. E aí o Ancelotti é melhor que esses todos somados, né? Agora, se vai dar certo na seleção é outra história. Já vai ter alguns testes ali. Agora, ele conhece o Vini Júnior, trabalhou e extraiu o melhor do Vini Júnior. Não só o Vini Júnior, ele conhece também os jogadores que atuam lá no futebol europeu. Sim. E principalmente no futebol espanhol, né? O que aconteceu? Adversário. Claro. Ele já jogou contra o Rafinha, sabe como marcar o Rafinha, como os melhores times do mundo, no caso dele, vai fazer para marcar o jogador. A questão do Ancelotti é que ele vai ser um cara para ser o paizão desses jogadores. Esse é o ponto, além do tamanho que ele tem. E o resultado, que era óbvio a conclusão, e tinha muita gente negando, não, escolhe um técnico do Brasil. O Brasil sempre teve técnicos brasileiros que foram, só eles que foram vitoriosos. É que naquela época, e ali em 2002 no Filipão, que depois vai para o Chelsea, já teve um Luxemburgo, que foi ao Real Madrid no início dos anos 2000, já teve um Zagallo. Então, o Brasil, ele era... Primeiro que o futebol lá, as primeiras conquistas estava focado no Brasil. Era o melhor futebol do mundo. Quando o futebol vai se tornando internacional, globalizado, já tem ali na década de 90 um título do Brasil com as estrelas jogando fora. O Romário vem para o Flamengo depois da Copa. Em 2002 era uma safra que não era difícil dar errado, né, com todos aqueles caras. Então, ali já era um time europeu com alguns jogadores jogando no Brasil. Hoje é só jogador da Europa. E o técnico brasileiro está defasado, o técnico brasileiro está ultrapassado, isso era óbvio, né? Tinha gente que negava, não, vamos um brasileiro lá. Aí o que a CBF fez? Botou os brasileiros que dava para botar lá, sobrou só o Renato. Foi um desastre, né? Então é óbvio, o técnico brasileiro está ultrapassado, não acompanhou a evolução do futebol e aí hoje foi para... o Brasil teve que extrapolar o próprio território para achar um técnico, o próprio território, não só buscar um cara na América, mas foi lá para o hemisfério norte, né, para outro continente para buscar o técnico. Eu estava dando uma passada aqui, olhei o jornal A Bola lá de Portugal, de Lisboa, está estampado lá a contratação. Olhei um jornal também, o Diário Deportivo Leque de Buenos Aires, da Argentina também, e um jornal italiano também. Então, é notícia aí que está, olha, em todo o mundo, né, girando a contratação do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Vale observar aí que na história, os técnicos de seleção, eles não são a primeira linha do mundo. Os técnicos de seleção, os melhores técnicos estão nos clubes, e é assim que a história se fez, principalmente nesse momento em que a Europa dominou o futebol, enfim. O Vicente Del Bosque ganha com a Espanha em 2010. O Del Bosque não era o cara. Aí era uma época que tinha Mourinho, que tinha Guardiola, Jürgen Klopp, esses os principais técnicos do mundo, né? 2014 o Joachim Löw da Alemanha, que não era dos maiores técnicos, nem o maior técnico alemão, né? Em 2018 tem o Deschamps, que não teve na França um desempenho bom assim numa Champions League, na Europa. É um técnico que se consolidou ali, ele dirigiu a seleção, né? 22 o Scaloni, que era um auxiliar, depois virou um técnico de base na Argentina e foi campeão. É a primeira vez na história que se tem um técnico desse tamanho sendo contratado por uma seleção, um técnico de fora desse patamar. Que os maiores não estavam nas seleções, né? E aí a gente tem uma exceção que eu vou colocar aqui,
Tem uma ou outra lá mais para trás, mas tem uma brasileira que é o Filipão, que é um dos melhores técnicos da história do futebol, mas ele não chegou a ser grande na Europa, né? Ele não chegou a ser grande no grande centro, mas foi no Brasil, enfim. É um treinador gigantesco. Mas a regra é essa. Normalmente é um técnico de menor patamar. Aí a seleção vai lá e traz um dos 2 ou 3 melhores do mundo na atualidade. Ancelotti, Guardiola e Jürgen Klopp, que são os mais vitoriosos. O Mercado Limeira fica na rua... O Mercado Limeira fica aqui na Engenheiro Manuel Fagundes, no bairro Florencio Guimarães. Mercado Limeira, onde você encontra material de higiene, material de limpeza. O Mercado Limeira tem aquela erva mate de qualidade. Começando bem a semana aí, Mercado Limeira com erva mate de qualidade, várias marcas. Tem seção hidráulica, elétrica no Limeira. Você quer fazer aquela homenagem para o seu ente querido, né? Aqui no Mercado Limeira tem flores artificiais, velas também. Mercado Limeira, na Engenheiro Manuel Fagundes, aqui no bairro Florencio Guimarães. Eu falei Mercado Limeira. Atende pelo telefone 98402 3951. Do Porto Odontologia, com os especialistas Luiz Felipe Nólibus Rodrigues, Gustavo Cabeleira Monteiro. Do Porto Odontologia, na Francisco Miranda, 561, no bairro do Paço. Telefone 3431 0433. Do Porto Odontologia. E também conosco o Amigo Internet. Tenha na sua casa, tenha aí a internet de qualidade, a internet que não trava, da Amigo Internet. Solicite um consultor da Amigo Internet. São Borges, se você quiser fazer aquela visita à loja física ali da Amigo Internet, fica na Barão do Rio Branco, esquina com João Manuel. Ali uma quadra subindo do Colégio Estadual de São Borges do SESB. Amigo Internet. Gente, olha, o futebol gaúcho não foi bem no fim de semana. Começa com o Juventude levando lá uma goleada, né? Poxa, o Juventude, né, tá... Que situação. E que determinou, o Juventude perde, leva um saco lá do Fortaleza, e isso determina, né, a caída do treinador, o Fábio Matias do Ju, hein? O Ju, então, após esta derrota, lá para o Fortaleza, acaba demitindo o treinador Fábio Matias. O Grêmio jogando no sábado contra um dos líderes da competição que estava no momento e que agora está em terceiro lugar no campeonato brasileiro, o Bragantino faz um primeiro tempo, no meu modo de ver, razoável, e um bom segundo tempo. O Grêmio se impôs no segundo tempo, teve grandes oportunidades e aí acaba marcando, o Amuso entra, faz seu primeiro gol com a camisa do Grêmio, quase no final, mas aquela bobeira, né? Leva o gol de empate quando tinha 3 pontos garantidos. E aí o Grêmio, que vinha aí de uma vitória sobre o Santos, poderia ter engatado a segunda vitória. O Mano está falando que o time está se encontrando, que o astral está bom no Grêmio, enfim, mas teve esta oportunidade, teve os 3 pontos na mão, né? Teve os 3 pontos, ou melhor, no pé dos jogadores ali, e o Grêmio acaba desperdiçando esta oportunidade porque não teve aquela concentração, não teve aquele foco ali quase do final do jogo e leva o gol de empate. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, assim, no todo, ele já tem alguma cara. Eu vou manter a minha opinião desde quando o campeonato começou. 2 times vão disputar o título, Palmeiras e Flamengo, e para mim o Palmeiras vai ser campeão, apesar do Flamengo ter um pouco mais de elenco, mas ele dá uma desandada. E o Juventude, que tu falou primeiro, o Juventude para mim caiu. O Juventude vai cair, eu não vejo uma reversão ali, eu já vi em outras situações, mas... Quando começa a derrapar assim, ele tem uma cara. Talvez caia um grande, mas o Sport Recife, Vasco e Santos, os 2 candidatos, o Sport para mim vai cair também. Já é um desenho. E aí eu vou empurrar ali o Vitória junto. Pode ser que se recupere com o Carpini, eu acho que é até capaz de se salvar. O Ceará vai cair, Mirassol também vão cair para uma zona ali de disputa
de Z4, tenho certeza disso, mas Sport e Juventude, para mim, já vão ir para a Série B. Não estou vendo cara de uma mudança. O Bragantino está lá em cima, mas não vai disputar as primeiras posições, né? Só que é um time organizado que o Grêmio enfrentou, bom, um time bem estruturado, coloca a bola no chão, sai jogando com qualidade, tem alguns bons nomes novos, né? Então foi um jogo realmente que o Grêmio, até o erro fatal, ele estava jogando, em comparação a ele mesmo, bem, porque o Grêmio estava parindo uma bigorna para ganhar do Atlético Grau, né? Então é uma evolução. Defensivamente, o Grêmio suportou bem o jogo, né? Conseguiu travar o Bragantino. Segundo tempo, martelou até fazer o gol, então foi de insistência. E ainda apresenta erros, e o Grêmio ainda apresenta muitos problemas, mas assim, se tirasse 1-0, ele ia ser visto como um resultado de colocar o Grêmio num caminho diferente. Opa, o Grêmio pegou um adversário da parte de cima, adversário organizado e venceu, né? Venceu e não tomou gol. Seria uma baita de uma notícia, baita de um ânimo. Aí ele cai justamente nos pés dos jogadores que defensivamente não são jogadores confiáveis. E aí eu cheguei a falar do Igor Serrote, que é um cara que eu queria ver mais para ver se era confiável, mas que eu achava que não era tão ruim quanto estavam pintando. Cada vez eu estou com mais dúvidas sobre esse jogador, né? No primeiro tempo ali, ele faz 2 lances, ele erra 3 passes, assim, que é de assustar, né? De escolinha, né? E depois ele domina uma bola, ele coloca na frente e ele corre e esquece a bola. E aí adianta depois para tentar voltar. E o gol, né, do Bragantino, ele é um gol de escolinha, né? Gol de escolinha. O Gemerson, ele tá marcando errado. O Serrote deixa o Pita livre para fazer uma cobertura no erro do Gemerson. Era melhor ter segurado e ter feito uma pressão depois. Então, os dois jogadores ali que mostraram muita fragilidade defensiva, o Serrote e o Gemerson, entregaram a vitória, né? Foi uma bola bem colocada, e aí entra o centroavante pelo canto da área e desloca o Volpi. O Grêmio tem que ver que enquanto tiver o Gemerson, não adianta fazer um jogo de superação que em algum momento ele vai entregar. E o Serrote, ele parece que ele vira uma chave a cada jogo. Um jogo ele é um cara, opa, esse cara é bom defensivamente, no outro ele apronta umas pichotadas, né, que parecem de futebol de várzea. Então fica muito inseguro o Grêmio com esses dois caras pelo lado, né? E aí não adianta jogar bem, não adianta pressionar, fazer um jogo inteiro de superação e entregar um gol como entregou, né? Eu ainda tenho uma visão, eu ainda sou do tipo Luxemburgo, né? Tu faz um gol aos 40 minutos, como o Grêmio fez, faltando 5 minutos, menos de 5 minutos para terminar, tu tem que matar a jogada lá em cima, tu não pode deixar a bola chegar na tua área. Tu tem que fazer um esforço. Agora os jogadores ali, eles se desinteressam pela bola. E quantos gols, não só o Grêmio, com outros clubes, os times, o São Paulo com o Palmeiras ali, ó, levou lá no período de acréscimo. Mata a jogada lá em cima. Tem um esforço, deixa a bola. O goleiro vai ter que lançar, se não puder sair jogando, ele vai lançar, ele vai rifar a bola. E aí tu tem aquela possibilidade, sempre o zagueiro vai levar aquela vantagem da bola por cima, chegando, de antecipar o centroavante ou os avantes, ou os jogadores de frente. Mas os jogadores não marcam lá em cima, faltando poucos minutos. E aí o Grêmio deu no que deu, né? Agora o Grêmio joga amanhã. O Grêmio joga amanhã contra também estão falando do jogo da vida do Internacional, já nós vamos falar, né? Também eu acho que é o jogo do ano para o Grêmio contra o Godoy Cruz, hein? É o jogo que o Grêmio não pode pensar em empatar, tem que vencer o Godoy Cruz amanhã nos seus domínios, né? Para avançar aí, para garantir o primeiro lugar na Sul-Americana. E aí já estão pensando até no Bright White jogar mais recuado, Igor. O técnico Mano Menezes está pensando nisso aí, né? Botar numa ponta, botar no meio, enfim, para ver para ver a fragilidade do time do Grêmio na questão de meio campo. Questão de armador. Né? O erro do Mano
também é de treinador que está começando a carreira, né? De se iludir com um jogo, com o Natan Pescador e colocar o cara como articulador. O passe que ele dá ali, que ele vai espetar para o lado esquerdo, e aí me falha a memória se era acho que era o Kike Oliveira, né? Porque o Amuso entra, ele muda, ele estava para entrar naquele lance, eu acho. O Natan dá-lhe um passe de canela, cara. E aí depois que ele tira e coloca o Monsalve, o Grêmio melhora. Não à toa, né? O Monsalve é muito melhor que o Natan, mesmo que a fase seja ruim, mas dá para ver, para mim, Cristaldo e Monsalve é o Monsalve, que tem mais potencial, um cara que tem 20 anos. Não é sonolento, assim como é o Cristaldo, não é tão passivo assim, e se apresenta mais pro jogo, acho que tem uma finalização de fora da área melhor. E aí, esse jogador recebe uma bola mais ou menos a mesma que o Pescador recebeu, e ele faz um passe por dentro, o Grêmio faz o gol. Não é à toa, as coisas não são à toa, tu tendo um bom armador, ele vai dar um bom prosseguimento na jogada, né? E esse cara, o Monsalve, ele não está ainda um bom armador, ele não é um cara pronto, mas ele tem potencial. Então o trabalho é esse cara, para de trocar todo o jogo, daqui a pouco vem o Edenilson para ser o articulador e coloca o Monsalve na ponta, daqui a pouco é Natan Pescador, ou tu baixa o Bright White para armar, tudo isso é absurdo, né? E tu vai colocar o cara que é bom guitarrista no baixo. Isso não tende a funcionar no futebol, né? Sobre o negócio do Luxemburgo, eu acho que toda teoria ela é boa, né? Eu acho que a teoria ela é fácil, assim. Fura a bola. Vou lembrar de um jogo aqui, 2012. Grêmio e Milionários na Sul-Americana. O Grêmio ganha de 1-0, vantagem de 1. O Grêmio tomando 2-1 lá e tinha aquele gol marcado fora. Sabe quanto que o time do Luxemburgo, que tem essa teoria, com quantos minutos ele levou o jogo? Eu tava lembrando aqui, fui pesquisar. 48 do segundo tempo. O Grêmio foi eliminado da Sul-Americana, o Grêmio do Luxemburgo, porque não furou a bola. Isso não existe mais no futebol, assim. Mas dá pra matar lá em cima. Matar lá em cima. Tá, mas tu mata, cria uma jogada, não existe. Ou fica mais atento, então. Mas o árbitro mais. Estuda na teoria, o futebol é mais complexo, né? Porque tu tomar gol no final do jogo, tu tem que ter mais atenção, isso não pode se repetir. Agora, achar que o técnico lá tem uma teoria assim, orienta tal coisa. Às vezes o cara corre errado, né? O técnico pensa, se defenda, mas aí vai ver que o Gemerson vai errar uma marcação. Ele tem que corrigir os caras que estão errados. Os caras que estão errados. O Grêmio entregou, mas o Grêmio do Luxemburgo aos 48 de 2012 também entregou. O futebol é assim, né? O futebol tu não pode ter um jogador ruim como o Gemerson como titular. E aí ele tinha, nesse jogo lá, do Grêmio, o Grêmio tinha o Pará, que foi o cara que complicou no lado, né? Tinha o Erley, que falhou no gol também. E aí entra naquela época que entrava o Bressan. Todo esse jogador, tu tem ele vai te prejudicar, não tem outra saída. Muito bem, o Grêmio amanhã então enfrenta a equipe do Godoy Cruz pela Sul-Americana. Já nós temos aquele intervalo e daqui a pouco vamos falar do Inter, né? Internacional ontem leva 4, hein? Que coisa, o pessoal está falando aí em demissão, alguém do técnico, eu acho descabível, viu? Levou 4 porque o Inter também pediu para levar 4, poupou muitos jogadores, claro que o jogo da vida é contra o Nacional, mas os jogadores não entraram ligados e também demonstra a fragilidade do grupo do Internacional. Voltamos a seguir. Chega de ficar atrás dos móveis que você tanto quer. Na KF Móveis Planejados, você encontra os melhores móveis planejados com menores preços que deixam sua casa do seu jeitinho. Realize o sonho do espaço perfeito com design transformador. Fale conosco agora. Venha até nossa loja, faça seu projeto e se surpreenda. Aceitamos todos os cartões. Rua Maurício Augusto 308, ao lado do IFE. Agende pelo telefone 99985 4277.
Atenção, São Borja! Sabia que cuidar da saúde visual é essencial para enxergar a vida com clareza? Se você ou alguém da sua família está precisando melhorar a visão, nós temos a solução perfeita para você. Agende sua consulta com a optometrista Daiane Gomes, especialista em terapia visual em adultos e crianças, prescrição de óculos e problemas acomodativos. Estamos na Vital Causo, Rua Coronel Lago 2087. Ligue agora para 55 3431 0424 ou chame no WhatsApp 55 99687 0511. O mundo pode ter até acabado lá fora. Monstros. Mas aqui, a conexão segue firme. Com a Amigo, você entra de cabeça no universo de The Last of Us, na Max, com uma internet de verdade, estável, veloz e pronta para te acompanhar nos episódios. Assine, conecte e sobreviva às emoções. Sem travar. Acesse sejaamigo.com.br ou ligue para 0800 645 4200. Amigo, viva conexões reais. Está na hora de transformar sua casa em um verdadeiro lar. Na Bem-Estar e Companhia, você encontra tudo para deixar seus ambientes aconchegantes e estilosos. Cama, mesa e banho com os melhores preços. São Borja. Conheça também o nosso setor de armarinho e aviamentos. Trabalhamos com todos os cartões. Amplo estacionamento na Eurico Batista da Silva 340, junto à Casa das Embalagens. WhatsApp 984532391. Bem-Estar e Companhia. Conforto e praticidade para o seu dia a dia. A saúde das crianças é a prioridade de toda a família e problemas respiratórios podem afetar o desenvolvimento saudável dos pequenos. Com a missão de valorizar o amor da sua vida, a doutora Jaqueline Alaui oferece um atendimento especializado em pediatria e pneumologia pediátrica, com tratamentos inovadores para condições respiratórias como asma, bronquiolite, pneumonia e alergias respiratórias. Rua dos Andradas, 2115, sala 107. Agende uma consulta pelo WhatsApp 51 985 93 0448. Você sabia que cuidar da sua saúde neurológica é essencial para garantir qualidade de vida e bem-estar? Se você sente dores de cabeça frequentes, tontura, alterações na memória ou outros sintomas neurológicos, não ignore os sinais. O Dr. Félix Kalik, neurologista especializado, está pronto para cuidar de você com atenção, tecnologia avançada e um diagnóstico detalhado e preciso. Rua dos Andradas, 2115, sala 107. Marque já sua consulta pelo WhatsApp 51 98593 0448. Precisa de embalagens e artigos para sua casa, negócio ou evento? A Casa das Embalagens é o lugar certo. Embalagens e produtos para doces, salgados e sorvetes, além de artigos para festas, decoração, lembrancinhas e muito mais. Também oferecemos uma variedade de utilidades domésticas, papelaria e produtos para limpeza. Visite-nos na Eurico Batista da Silva 340, junto com a Bem-Estar e Companhia, com um amplo espaço para estacionamento. Fone 3430 1516. Fisiocor, reabilitação de alta performance. Clínica especializada em fisioterapia de última geração, no tratamento da dor e dor crônica. Diversos equipamentos como neuromodulação. Atua em distúrbios de movimento com avaliação da marcha e pisada. Confecção de palmilhas ortopédicas, usada para fascite e esporão. Você ronca e sente-se cansado durante o dia? Tratamos distúrbios do sono. Venha fazer uma avaliação na Clínica Fisiocor, na Eurico Batista da Silva, 714, anexo à Gráfica Saraiva. Telefone 55 99644 8627.
Muito bem, estamos de volta aí com o programa Preleção, em nome do Mercado Limeira, conosco também a Amigo Internet e a do Porto Odontologia. Gente, o Inter, né, o Roger escolheu, né, levar um time alternativo, mas eu acho que foi demais essa goleada, até porque o Botafogo não é daquele da primeira prateleira neste momento na classificação do Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro, Libertadores, enfim. Mas não é o ano, né? Não. E aí o Botafogo aplica 4-0 no Internacional, podendo fazer mais. O Natan, aquele que errou o último gol, é o Natan do Grêmio, aquele? Qual Natan? Como é o nome do não é Natan, como é o nome do jogador do Natan, né? Aquele que fez do Botafogo. Deixa eu ver se é Natan, será que eu estou enganado aqui? O Natan é o lateral do Inter. Né? Não. Como é o nome do jogador do Botafogo lá da frente, que era do Grêmio? Frente? Porque nós tivemos gol gremista, né? Gols do Cuiabano e do Alex Telles. Alex Telles, né? E quase faz no final lá, deixa eu ver quem é que entrou aí. Sim, o Fernandes, claro. Natan Fernandes, né? Fernandes. Eu estava olhando ali, ele perdeu um gol incrível, né? Perdeu. Que o jogador do Inter tirou ali. Então, o Roger escolheu, claro, poupar jogadores, não está errado, mas só que os jogadores não deram conta do recado, né? E aí ele leva 4-0, leva uma goleada, né? E será que esta goleada pode influenciar a questão do jogo da quinta-feira lá no Uruguai? Eu sou de uma opinião que um resultado, a não ser que ele seja uma hecatombe, assim, ele não acaba com o time para um jogo de outra competição. Mas o que acaba com o time é um momento ruim, é quando a coisa desanda. Para mim, desandou a maionese. Eu já sou dessa opinião de antes, eu acho que desandou, que não parou de funcionar. Se o Inter mandasse um time alternativo no ano passado, ele tomava 1-0 do Botafogo. Ou 2-1, 3-1. Ele tomou mais e poderia ter tomado mais ainda com esse time. Só que vamos olhar o time, né, do Inter. É um misto frio, né? Luca, Wesley, que não tá naquele grande momento mais. O armador, entre aspas, era o Diego Rosa, que é volante. O Bruno Tabata, aí os dois volantes, Thiago Maia e o Ronaldo, o Ramon, Vitor Gabriel, o Rogel e a Aguirre. O Aguirre até erra no gol, né? Os dois laterais foram muito mal, a zaga foi mal. Os dois volantes fizeram um bom primeiro tempo. O Inter funcionou até no primeiro tempo, assim, ele conseguiu jogar um pouco, ele teve algum momento ali de o Inter tomar o gol quando estava melhor, né? Teve essa situação. Agora o Inter não tinha armador, não tinha ninguém para fazer gol, não tinha uma zaga confiável e não tinha lateral esquerdo e o direito comprometeu, que não vinha comprometendo. Eu acho que como conjunto o Inter desandou. O Inter desandou e a sequência de derrotas com goleadas, ela me lembra o Roger quando ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Grêmio em 2015, um campeonato de recuperação. E aí em 2016 desanda a maionese mais ou menos nessa altura do campeonato, assim, a altura do campeonato entre aspas, né? Nessa fase do ano, o Grêmio foi um pouco antes. Eu tava num desses episódios lá em Rosário, o time do Roger que entrou em campo tomou 3-0, né? Do Rosário Central, mas era para ter tomado muito mais, né? Então aquele time era um time que estava tomando goleada pro Botafogo. Aliás, tomou agora. Tomou uma goleada pro Coritiba e o Roger desandou a defesa do Roger. Passou a ser uma peneira aquele Grêmio, tá muito parecido com agora. Eu acho que o Inter não vai se recuperar contra o Nacional, vou manter minha opinião. Agora, para manter a coerência, eu acho que ele acerta em desmobilizar o time para esse jogo, porque a Libertadores, ela ou se acerta nessa semana, o Inter tá fora, e o brasileiro dá para fazer um campeonato protocolar. A questão é, pelo momento, eu acho que o Inter não vai ganhar do Nacional lá, eu acho que vai perder. E aí é um trabalho que vai estar bem ameaçado. Bem ameaçado. Se cair da Libertadores, eu acho que começa uma contestação muito forte. Eu vejo assim, claro, que eu acho exagerada essa questão de, por exemplo, demitir o treinador, mas o torcedor é passional, né? Ele quer resultados, enfim. Só que esse jogo contra o Nacional lá,
É um jogo que se reveste de uma importância muito grande, tanto para o Internacional como também para o adversário, para o Nacional. O Nacional vem de vitórias, né? O Nacional empurrou 3 no Bahia, lá na Fonte Nova. Vamos lá, aquilo que eu falei ali de um resultado não significar nada. Ou não significar que vai dar certo, que vai engrenar. O Inter ganha de 3-0 do Atlético Nacional, né? O que poderia ser aquele jogo? Opa, o Inter voltou, enfrentou um jogo muito difícil, reverteu uma superioridade do Atlético Nacional, mesmo com uma expulsão, na verdade. Um jogo mentiroso no placar, mas, bom, foi 3-0, né? Foi uma sapatada. E depois daquele jogo, com o resultado, o Inter não conseguiu repetir superações na Libertadores. Tanto que joga com o Nacional em casa, o mesmo roteiro. Um time que surpreendeu, ganhou, botou 3 no Inter, e o Inter conseguiu fazer 3. Então o Inter não melhorou, não aprendeu a lição. E aí tem o jogo contra o Atlético Nacional também, o Inter foi uma vitória maiúscula do Atlético Nacional. E o próprio Atlético Nacional, ele toma 3 do Inter, e aí depois perde para o Bahia e consegue vencer o Inter por 3-1. Ou seja, não se abalou com os resultados negativos e venceu. O Inter não se motivou com aquela vitória de 3-0, ou se organizou e venceu. Por isso eu acho que o Inter está caminhando para cair fora da Libertadores. Pode reverter? Pode. Aí o Inter vai ter que fazer uma mobilização total para esse jogo. É jogo para presidente conversar com o jogador, para diretor de futebol, para o D'Alessandro, para mexer nessa parte psicológica que desandou do Inter. O Inter está desorganizado em campo, né? E tecnicamente ele não tem um matador, um centroavante. E essa é a questão. O Inter vai ter que fazer gol. Ele tem um ponta já, o Wesley. O Wesley fazia uma jogada que ele fez ontem, em que ele domina ela com a direita, perna por dentro, ele faz um drible para levar para a canhota, tira o lateral que tá marcando e finaliza de canhota. Ele faria aquele gol em outros momentos, né? Ele faria aquele gol. Ele leva para a canhota e bate em cima do goleiro. Então, o Inter não tem o Wesley fazendo gol, não tem o centroavante fazendo gol, e o cara do lado, né, que pode ser o Bruno Tabata, não tá fazendo gol. Tem o camisa 10 que caiu de produção, que é o Alan Patrick, e se tu tirar as bolas paradas dele, ele tem produzido pouco com o jogo rolando. E aí o Inter se enganou por um tempo com aquilo que eu falei, aqueles pênaltis, as bolas paradas estavam maquiando um futebol que estava desandando. Para mim desandou e o Inter vai perder para o Nacional. O Internacional poderia pegar esse Nacional já morto, né? Mas o Nacional vai lá e vence o Bahia. Então o Nacional está vivo, está buscando uma classificação. Um jogo, olha, extremamente perigoso, vai ser um bom jogo, né? E esperamos que o Internacional aí tenha essa recuperação, né? Que o Alan Patrick volte a jogar, mas o Inter não tem aquela referência, né? Não tem o Valência, mesmo em mau momento, mas é o Valência. O Inter não tem o Borré. Olha só, né? Como se armou para o Inter essa questão lá da referência do jogador do centroavante. Mesmo que tivesse os dois, né? Ele não tivesse os dois não seria nenhuma garantia. Mas não ter, pior ainda. Porque quando tem, tu espera que o cara se recupere. Ainda há uma situação razoável, né? O Roger chegou a falar que o resultado, assim, que ele contamina com certeza o ambiente para Libertadores. Só que ele se soma a outros. É uma bola de neve, né? Quando a crise em time grande, ele se soma a outros que tornaram essa situação um jogo de final. Inter e Nacional e Inter é uma final pelos erros do próprio Inter. E aí vem um erro sobre outros, contamina com certeza, porque a torcida começa a falar em outro técnico. O que já aconteceu nesses casos? Aí tu tem o Vojvoda, tem o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira é muito mais treinador que o Roger, mas enfim, é um exemplo, o Roger é um bom treinador. Eles viveram situações recentes, parecidas, e continuaram nos trabalhos, e o Fortaleza reagiu, o Palmeiras reagiu. Pode ser que o Inter use um jogo, mas é aquela coisa, aquilo que eu achava pro Quinteiros, né? Não é na hora da Copa que vai surgir uma solução mágica. Agora o Inter vai ter que depender para conseguir
resultado contra o Nacional vai depender de uma atuação muito diferente dos seus principais jogadores. Vai depender de um Alan Patrick resolvendo sozinho, por exemplo, e de um Wesley voltando a marcar. O Inter, então, quinta-feira tem esse jogo lá em Montevidéu. Falando do Juventude, que dispensou o técnico Fábio Matias, estão falando lá no Maurício Barbieri ou então no Eduardo Barros. O Eduardo Barros foi... ele era auxiliar do Diniz, né? Eduardo Barros. Dá uma olhada aí, me parece que estão falando nesse nome aí. Tem um cara, tem um... o Eduardo Barros, sim. Estão sim, falando nesse nome aí. Pode ser, daí seria um cara dessa escola, mais ou menos como foi o Barbieri, que era auxiliar no Flamengo, depois virou técnico, né? Mais ou menos um modelo assim, como um Carpini que surge, pode ser um nome nesse sentido. O Juventude, eu acho que esse sim desandou a maionese, né? Mais até do que o Inter. Não dá mais para salvar, acho que vai ir para a Série B no outro ano, né? O Inter, vamos ver, o Inter está numa semana final. Eu discordo que Grêmio e Godoy seja uma final. Acho que o Grêmio tem mais uma disputa ali de não cair, de ficar ali no Campeonato Brasileiro e tentar alguma vida na Copa do Brasil, ganhar algum dinheiro por algumas fases. Acho que a Sula não define o ano do Grêmio, eu acho que a Libertadores define o ano do Inter, porque se cair da Libertadores e ficar numa posição baixa do Campeonato Brasileiro, aí o técnico vai cair. Olha, o Caxias está salvando os gaúchos aí na Série C, né? Venceu de virado o Retrô 2-1, está em primeiro lugar. Tem um jogo hoje da Ponte, aí se der um empate, o Caxias segue na primeira colocação. Por exemplo, Caxias e Retrô, o Caxias está com 12 pontos, venceu o Retrô 2-1. Os outros jogos aí na Série D foram encontro de gaúchos, viu? O São Luís venceu em casa, né? Derrotou a equipe do Brasil de Pelotas, e o Guarani, com o William Campos comandando lá, o William voltou ao Guarani de Bagé, venceu o São José pelo placar de 1-0. Temos aqui no WhatsApp o Alessandro Molinos, grande pipoca, está aqui nos mandando mensagem sobre a seleção. Ele falou lá se o Ancelotti vai comandar ou vai permitir que a CBF, empresários e Nike interfiram no trabalho. Assim, se tem um cara com tamanho, é o Ancelotti, o Guardiola, para passar um pouco por cima disso, mas acho que mexer nesse vespeiro é uma situação ruim para qualquer técnico. É isso que eu falei, né? Tipo, pode ser um carro que tenha potencial e o melhor piloto do mundo, mas a equipe que faz o entorno ali, ela é fundamental também. E tem coisas que não se resolve, né? O cara chegou lá, vai ser presidente, ele não vai resolver a corrupção no Brasil, né? Ele vai ter que entrar no jogo político, como todos os caras têm que entrar, né? Aí o Pipoca fala que se isso acontecer não muda em nada a seleção, mas que espera que dê certo. E ele tá falando do Natan Fernandes, né? O Natan Fernandes, aquele que me deu um branco aqui. E aí seriam 3 gols de ex-gremistas, né? Aliás, o Alex Telles evoluiu muito como lateral, né? É um cara muito... Tava numa fase não tão boa no Botafogo, mas ele é um cara muito bom. E o Cuiabano, que foi o Grêmio desprezou, né? Ele é útil lá no Botafogo. Parece que está com convite para ir para o exterior. É visto um potencial, assim, o Cuiabano, comparando com o Lucas Esteves, é o Roberto Carlos, né? Luiz Carlos Aranda, conosco na live. Obrigado, viu, o Saraiva, né? Muito obrigado aí pelas palavras. Falamos aí do Caxias, Série C. No futsal, Igor, nós tivemos Sub-17 pelo estadual em São Borja, a estreia do União, derrotando o Russo Preto por 6-4. O Rômulo marcou, Gabriel Nunes, também o Christopher e, deixa eu ver aqui, né? O Pelé marcou 2 vezes. Claro, aí tinha que marcar mesmo. Não, né? tem que começar as novas gerações. O futebol, né, em tudo ele tá se tornando mais chato, né? No todo, assim, nas torcidas, o que pode falar, os jogadores não podem comemorar que tomam um cartão, toda essa chatice, os telão nos estádios, tá tudo caminhando para isso. Mas essa gurizada do futsal tem que arrumar uns apelidos, né, cara? Como é que é o nome dos caras aí? É aqui, ó, o Rômulo, Gabriel Nunes, Christopher, Davi e Pelé. Não, tem que trocar tudo esses nomes. Pelé começou bem, mas sei lá, o cara tem seu Fumaça, o Grilo,
O jogador de futsal tem que ter apelido, né? Dá pra fazer um trabalho aí para aquele nome que chama atenção, né? Esses nomes aí tá complicado. Muito bem, mas assim, falando sério, né? O trabalho do pessoal lá do União é um trabalho muito bom, né? Muito bom, é uma gurizada boa, né? Gurizada boa em várias categorias. Não é fácil fazer categoria de base sem tanta grana, né? Tem outros clubes ali que já tem muitos anos e o União consegue bons resultados, né? Uma gurizada, tirando a brincadeira, uma gurizada muito boa que a gente acompanhou já em várias transmissões e quando der a gente vai fazer uma transmissão lá quem sabe do próximo jogo ou algum seguinte lá. Aí dá tempo do Fui dar um apelido para a gurizada e passar ali para a relação para nós. Joga contra o Santa Rosa no próximo domingo aqui em São Borja, né? E outro detalhe, né? Daqui a pouco tu pega lá e Não Me Toque, na terra dos Russo Preto lá, tu tem nas costas ali a Stara, uma empresa que apoia, né? E aí o que falta aqui para São Borja é esse apoio para a gurizada. As empresas, elas são parceiras do futsal, porque o futsal ele é um esporte que normalmente ou ele tem uma prefeitura muito forte, ou ele tem empresas ao seu lado. Tem cidade que tem prefeitura e empresas. As cidades menores, assim, normalmente elas têm a prefeitura, porque não tem grandes empresas, né? Aqui tem grandes empresas, tem empresas importantes, mas não são um braço, né, do futsal. E quando tem é mais fácil para o treinador, é mais fácil para os jogadores, né? Tem uma estrutura, enfim. Tomara que caminhem para isso tudo, né? Então, lembrando de nomes famosos, de apelidos, né? O melhor jogador do mundo, o apelido dele é Pito, né? É boa essa mística que tem o futsal aí de ter esses grandes jogadores e que a gente infelizmente não vai ter o União, né? Que seria bom o União esse ano, né? Numa série ouro, né? Seria bom numa série e dava para avançar. O que ocupou a vaga do União ficou num grupo até que razoável, né? Infelizmente, o São Borja não tem esse cenário, né? Mas eu acho que das melhores formas de tu alavancar uma empresa a nível estadual, e tem empresas daqui que vão pro estado todo, é botar no nome do time de futsal, né? Bota no nome mesmo. A federação permite, os regulamentos permitem, por exemplo, União Arroz, não sei o quê, União Prato Fino, tu junta dois ali e carimba, olha a visibilidade para uma marca, né? Olha quanta visualização dá um jogo de futsal. Os nossos davam 20 mil visualizações cada jogo no Facebook, né? Então olha só o alcance que tem isso tudo, infelizmente não dão as mãos, né? Muito bem, gente, é final de programa, quero agradecer a você, em nome do Mercado Limeira, da do Porto Odontologia e da Amigo Internet. A Rádio Butuí FM tem uma ótima programação, sempre durante a tarde, você fica ligado aí na sua empresa, no seu local de trabalho aí, curtindo a Butuí, às 5h30 eu volto com o Canto do Entardecer. Fisiocor, reabilitação de alta performance, clínica